Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a acessar o nosso Instagram, seguir a nossa página lá, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. Hoje nós vamos falar sobre Pilates e quiropraxia. O Pilates, muito além de uma atividade física, ele tem se mostrado uma ferramenta poderosa para o bem-estar integral e também para poder te ajudar a manter o equilíbrio do corpo e da mente. Nós vamos explorar como os movimentos precisos e também controlados dessa prática, especialmente na vertente clássica, podem influenciar não apenas nisso, no nosso corpo físico, mas também na nossa saúde mental e emocional. Nós vamos abordar os mecanismos pelos quais o Pilates pode nos ajudar a acessar as nossas emoções profundas e fortalecer a nossa mente, ajudando a encontrar um equilíbrio mais harmonioso entre o corpo e o espírito. Além disso, nós vamos discutir também a relação entre o Pilates e a quiropraxia, explorando como que essas duas disciplinas podem se complementar para promover uma saúde mais completa. É por isso que nós estamos recebendo o fisioterapeuta Ioiti Ricardo. Ioiti, seja muito bem-vindo. Vou te chamar de Iô para ficar mais fácil. Ótimo, por favor. Iô é mais fácil, todo mundo me conhece assim. Obrigada por atender a nossa equipe e por estar aqui trazendo tanta informação para a gente. Iô, explica pra gente, né? O que te motivou a conhecer, a começar a trabalhar com o Pilates clássico? Bom, acho que tem uma palavra que resume bem, que é metodologia. O Pilates clássico, ele traz um método, né? A gente estuda a fundo o que o Joseph Pilates criou lá atrás, que foi um método de condicionamento físico muito eficaz para tratar lesões, para prevenir e, de certa forma, também a gente conseguir trabalhar as emoções do corpo. Então, o que me motivou muito a trabalhar com o clássico é essa metodologia, saber aonde você está com o seu corpo e até onde você pode chegar. E tem um processo nesse meio termo aí, né? E isso a gente consegue trabalhar bastante com o Pilates clássico. E qual que é a diferença do Pilates clássico para as outras modalidades? Basicamente, tem essas duas vertentes, clássico e contemporâneo. No contemporâneo, a gente mescla outras atividades físicas dentro do estúdio. Então é muito comum você ver o pessoal utilizando bolas, por exemplo, que se popularizou como bola de pilates, né? Mas é uma bola suíça para a gente poder fazer algumas atividades físicas dentro do estúdio. Mas essa é a diferença maior. Então a gente consegue implementar outras atividades para tentar chegar a um resultado. Já o clássico, ele tem uma metodologia clara, tem uma maneira de você ver a coluna, o corpo da pessoa e um porquê de cada exercício. E cada exercício está sendo trabalhado para que o próximo seja melhor. Essa é a metodologia clássica. Como que você define a importância do movimento para a nossa saúde mental também? É essencial, né? É uma das principais formas de você conseguir acessar isso. Por exemplo, se você está num momento pós-expediente, que você chega na sua casa, está se sentindo estressado, ansioso, algo assim, se você for fazer uma corridinha de 20 minutos a 30 minutos, você vai voltar bem melhor, porque você vai liberar endorfina, vai liberar alguns hormônios do prazer que vão fazer você se sentir melhor. E essa é uma proposta do condicionamento físico e se enquadra bastante com o Pilates clássico. Então, se a gente pesquisar sobre Pilates na internet, a gente vai encontrar bastante alongamento, flexibilidade de coluna, algo assim. Mas o Pilates clássico ele é voltado para condicionamento físico. Então, eu condiciono o seu corpo a ser mais forte. Nesse caminho, a gente consegue acessar toda essa parte emocional e deixar a sua mente mais forte também. E de que forma? Isso que eu ia te perguntar, entrar nesse assunto justamente agora. De que forma que consegue acessar essas emoções? Principalmente trabalhando capacidade do ser humano. Por quê? A maioria dos pacientes ou alunos que chegam até um estúdio de Pilates ou Pilates clássico chegam com dores, né? São poucas pessoas que chegam ali procurando só para prevenir ou para melhorar uma performance. Se você chega com dor, você já está sensibilizado por aquilo.
Seja pela sociedade que não consegue entender muito bem as suas dores, seja porque está muito difícil o dia a dia, as atividades do dia a dia. E quando ela entra no estúdio e a gente consegue mostrar para ela que apesar da dor, ela pode fazer atividade física, pode se condicionar e melhorar com um idoso, por exemplo, consegue segurar o seu neto no colo. Olha o quanto isso pode permitir que ele viva melhor, né? Que ele consiga ter um momento de prazer, um momento de qualidade com o seu neto. Ou um atleta que consegue correr maratona, por exemplo, e não conseguia antes por conta da dor. É dessa forma que a gente vai conseguindo atingir o emocional, mostrando a capacidade que o corpo dele pode chegar. Esses são os benefícios também que o Pilates clássico pode apresentar para a pessoa? Total. Na verdade, sim, é o principal, né? Ela chega, por exemplo, até o nosso estúdio procurando curar uma hérnia de disco, que é um dos maiores causadores aí de procura a médicos e remédios. Só que aqui a gente não vai cuidar a hérnia de disco. A gente vai cuidar aquela dor oculta que está no paciente ou no aluno. Essa hérnia impossibilita ele de fazer uma compra no mercado de 1h30. Então, se a partir dos exercícios que a gente faz, da metodologia, a gente consegue diminuir isso e ele consegue ficar e fazer as compras, por exemplo, sem dor, melhora a qualidade de vida, ele consegue dormir melhor, melhora todo o emocional dele. E o Pilates clássico, ele também ajuda na prevenção dessas dores? Bastante. Então, né, você não precisa esperar uma dor chegar para você poder cuidar do seu corpo, né? O Pilates ele tem essa proposta de saúde e bem-estar. Então, bem-estar é uma coisa mais palpável para você. Você consegue chegar à aula e melhorar o condicionamento físico e sair daqui melhor do que entrou. Então, a gente consegue sim. E o Pilates clássico ele tem essa proposta de você conseguir melhorar cada vez mais o corpo. Quais os exercícios específicos do Pilates clássico, assim, você considera que são mais eficazes para trabalhar as emoções? Tem algum? Tem. Na verdade, não chega a ser exercício, mas tem conceitos do Pilates clássico que só existe no Pilates clássico. O Pilates contemporâneo, você só vai conseguir encontrar isso caso o professor tenha esse conhecimento e tenha feito cursos de Pilates clássico, por exemplo, tá? Por exemplo, tem um termo que a gente chama de two-way stretch, que é alongamento em sentidos contrários da coluna, né? A gente fazer um crescimento axial, que é para o teto, e ao mesmo tempo empurrar o chão com os pés. Isso faz uma descompressão de coluna. Se a pessoa tem uma carga muito grande durante o dia a dia no seu trabalho, isso vai comprimindo a coluna vertebral dela, vai comprimindo a raiz nervosa e não permite que a musculatura dela trabalhe bem ou consiga relaxar. Isso tudo traz ansiedade, traz estresse, depressão. Então, a partir desse conceito de two-way stretch, a gente consegue melhorar essas questões. Outra coisa muito importante, que ainda não é um exercício específico, mas é a abertura de caixa torácica. Tanto que nas aulas a gente fala muito, tenta abrir as clavículas ou sorrir com a clavícula, para causar essa abertura do peito e deixar você mais aberto para as oportunidades ou para as coisas que acontecem no seu dia a dia. Isso também tem a ver um pouco com a consciência corporal, né? De que forma que o Pilates clássico ajuda também nessa questão? Muito, porque se a gente não tem consciência corporal, a gente não entende muito bem onde a gente está naquele ambiente. Por exemplo, se eu preciso alcançar para pegar alguma coisa, eu não tenho consciência de que minha escápula ela é baixa, o meu ombro permite um movimento para eu alcançar, eu vou fazer tudo isso gerando muita tensão no meu corpo, gastando muita energia. Tudo que o nosso corpo tende a gastar muita energia por muito tempo vai ocasionando tensão e pode gerar uma dor. Entendeu? Então, assim, a consciência corporal tá totalmente ligada. E o clássico, ele consegue acessar muito isso porque o professor está do lado o tempo todo. O tempo todo. Então, é o tempo todo corrigindo postura, melhorando isso, melhorando aquilo, para que em algum momento a pessoa no seu dia a dia, lembre até da nossa voz, tem alunos que falam isso, nossa, lembrei de você falando na minha orelha aqui, abre o peito. E a pessoa cresce, abre o peito e melhora a postura e melhora o seu dia a dia. Assim também é a forma de se conectar com o próprio corpo, isso também faz essa conexão. Porque às vezes no dia a dia, como você mesmo disse, né, a gente faz muitas coisas no automático, então a gente não percebe o que a gente está fazendo naquele momento. Isso, e a ideia de você, do Pilates, ser um condicionamento físico, é você condicionar o corpo para um automático do bem.
Por exemplo, se você não faz atividade física, seu corpo tende a cair em fechamento, que é onde ele poupa energia, tá? O seu automático é isso. Então, quando eu pedir para você nas primeiras aulas para abrir o peito, vai ser muito estranho. Seu corpo não vai querer porque ele não está acostumado a isso. A consciência corporal dele está de fechamento de corpo, fechamento de emoções e por aí vai. Quando a gente começa a trabalhar isso, isso vai entrando no automático. E depois, quando você tentar se fechar, vai ser estranho para você, porque o seu automático está programado para abertura. Então, essa reversão de posturas que a gente tenta fazer no Pilates. Você lembra de alguma situação, assim, de, por exemplo, estresse, ou aluno que chegou com depressão aqui e conseguiu apresentar resultados? Tem um caso muito legal que vale a pena contar. Uma aluna, ela já fazia umas aulas com a gente e tal, mas uma aula específica a gente pegou um acessório que é o Magic Circle, é um círculo, e muita gente acha que é para esmagar ele, para trabalhar peitoral. Quando não, é para você conseguir apertar o círculo com as costas para que o peito abra. Só que a gente exigiu tanto dela, pedimos tanto para ela abrir o peito, abrir, conectar, e nas próximas aulas ela não queria voltar para o estúdio. E aí fomos conversar com ela, o que aconteceu, e ela ficou refletindo também, depois ela mandou um áudio, falou, eu tenho 60 e poucos anos, tenho muita história de vida, tenho muitas angústias aqui dentro, e aquele exercício fez eu abrir tanto o meu peito ou liberar tantas emoções naquele momento que eu me senti mal. Foi muita energia para aquela aula. E aí depois a gente pegou mais leve nesse sentido, né? Então a gente foi pedindo com mais calma e ela foi conseguindo liberar algumas coisas. Mas para você ver como um único exercício é capaz de liberar uma angústia que estava presa ali tão forte. E o professor ele tem que ser capaz também de enxergar isso, né? Para você e dosando para cada aluno, é onde a gente entra na individualização de aula. Apesar da aula ser em dupla ou em grupo, você consegue individualizar para cada coisa, para cada especificidade do aluno. O Pilates clássico, ele também trabalha muito a respiração. De que forma que isso é trabalhado, Ion? Também é legal de falar sobre isso, porque pouquíssimas vezes no começo das aulas você vai ouvir a gente falar sobre respiração. Porque a gente parte do princípio que você sabe respirar, a gente nasce respirando. Tem alguns exercícios específicos do Pilates clássico que ele é respiratório. Então, dentro de uma sequência da metodologia, se a gente entende na avaliação que você precisa trabalhar a sua parte respiratória, são aqueles exercícios específicos. E não o tempo todo, por exemplo, puxa para empurrar, solta para voltar, o tempo todo sobre a respiração. Isso é muita informação na sua cabeça. Acaba que você não consegue se conectar com o que realmente precisa no seu corpo, que é o crescimento de coluna e consciência corporal. Então a gente fala assim sobre respiração, mas é muito específico. Mas em outros momentos que a gente usa a respiração, independente do exercício, é se a pessoa chega muito ansiosa para a aula. Porque a única maneira da gente conseguir controlar a ansiedade no corpo, fora remédios, é a respiração. Se você faz uma inspiração profunda e uma expiração profunda, você vai conseguindo desacelerar o seu coração e controlando a sua ansiedade. Dessa forma a gente usa no Pilates para melhorar isso. Nós estamos conversando com o fisioterapeuta Yoit Ricardo. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo. A gente vai falar um pouquinho também sobre a ligação ou como o Pilates clássico, junto com a quiropraxia, pode melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando um pouco sobre Pilates clássico e também sobre os benefícios quando ele é unido à quiropraxia. A gente daqui a pouquinho vai entrar melhor nesse assunto. Nós estamos conversando com o fisioterapeuta Yoit Ricardo. E o Pilates clássico, ele também traz benefícios para a autoestima e para a autoconfiança da pessoa? Muito, muito. A gente conversou há pouco sobre consciência corporal, postura, abertura do peito, né, para liberar algumas angústias. Então a autoestima está muito ligada a isso. Não só pela questão de que você vai diminuir suas dores e conseguir fazer as atividades melhores. Mas igual eu te falei, aqui a gente trabalha a capacidade do ser humano. Então tem posturas aqui que parece que Circo do Soleil, a gente brinca, né? Mas você conseguir fazer uma coisa que talvez lá atrás, na sua infância, foi bloqueado em você, você não é capaz, você não pode, você é isso, você é aquilo,
né? Vai entrando num quadro de autoestima baixa. E aqui é o tempo todo, a gente fala que é muito democrático o Pilates, né? Então, desde o baixinho até o mais alto, né? Do mais magrinho até o mais gordinho. Consegue? Todo mundo consegue? Consegue. Tem contraindicação? Não, nenhuma. Todos os exercícios aqui, eles podem ser adaptáveis para o seu corpo. Porque o que a gente vai buscar é te dar capacidade de condição física para poder melhorar o seu dia a dia. A gente já falou que nós, né, vamos conversar sobre o benefício dele sendo complementado pela quiropraxia, mas explica pra gente o que é a quiropraxia primeiro, né? Legal. A quiropraxia, ela é uma técnica de manipulação de terapia manual, onde a gente consegue fazer ajustes nas articulações. O foco principal dela é coluna vertebral, tá? Quando a gente fala ajuste, não é colocar vértebra no lugar, tá? Hoje em dia a gente entende que isso não existe, não tem como a gente falar que a vértebra ela saiu do lugar. Isso já é uma luxação, é um quadro que precisa de atendimento médico, de hospital, é bem diferente, tá? O que acontece é que essas articulações ela têm hipomobilidade, falta de movimento. O ajuste, que são os famosos estalos na coluna, a gente abre um espaço nessa articulação. E isso permite com que os nervos fiquem mais livres para poder mandar o comando elétrico para o músculo e você se sentir melhor. E qual que é a sua visão sobre essa complementaridade entre o Pilates clássico e a quiropraxia? Legal. Quando a gente pensa em tratamento quiroprático, a gente vai avaliar, fazer o ajuste necessário na articulação da pessoa e a gente tem que melhorar essa articulação através do movimento. Esse é um dos motivos por aqui no estúdio a gente ter isso muito associado, quiropraxia e Pilates. Então, se eu consigo fazer um ajuste, liberar essa articulação e no mesmo dia conseguir colocar ela para fazer uma aula de Pilates, que vai trabalhar a mobilidade, flexibilidade e a força física, eu consigo com que essa articulação fique no lugar correto dela por muito mais tempo. Se eu fizesse só uma sessão de quiropraxia, ela teria que retornar com uma manutenção. Se eu faço a quiropraxia e uma atividade física como o Pilates, que é de mobilidade, a minha sessão ou o efeito da sessão dura por muito mais tempo. Essa é a complementariedade. E quais que, acho que você acabou de falar, né, dos benefícios de combinar essas sessões? Existem também contraindicações para a prática conjunta do Pilates e da quiropraxia? Tem alguma contraindicação? Não específico assim, tá? Pilates, quiropraxia, não tem. Você pode fazer o Pilates e depois do Pilates fazer uma quiropraxia, fazer quiropraxia antes, fazer o Pilates depois. Não tem contraindicação. Vai ter contraindicações relativas ou absolutas, depende do caso, para a quiropraxia, tá? Idoso, por exemplo, casos de osteoporose, alguns casos de red flags, que a gente chama. Red flags são bandeiras vermelhas que a gente usa na área da saúde para a gente poder identificar se aquele paciente ele é tratável pela manipulação, pela terapia manual, tá? Porque, por exemplo, casos de fratura de vértebra, se a pessoa caiu da escada, por exemplo, é muito comum, tá? Chegar para mim porque caiu da escada, tô com dor no cóccix, por exemplo. Se caiu da escada, é hospital, gente. Tem que fazer um raio-x para ver se não está quebrado. Não posso chegar e manipular essa região, eu não sei como é que está lá dentro, entende? Isso é uma contraindicação absoluta. Mas, em relação a Pilates e quiropraxia, nenhuma. Qual que é a importância de se aliar também a fisioterapia, o Pilates clássico e a quiropraxia? Legal. Esse aliar, ele entra também como complemento um com o outro, né? Hoje em dia aqui no Brasil acontece muito das pessoas quererem reabilitar uma lesão que era para ser pela fisioterapia ortopédica, querer reabilitar no estúdio de Pilates. Mas não dá, são propostas diferentes. É igual quando as pessoas comparam Pilates e musculação. Ah, Pilates não fortalece. Lógico que fortalece. Mas se você quiser comparar com musculação, não dá para comparar. Você vai fortalecer muito mais na musculação. Então, Pilates tem outra proposta. Sobre fisioterapia, Pilates e quiropraxia, é um complemento. Então, por exemplo, se a pessoa lesionou ligamento cruzado anterior de joelho, né? Tem quase 1 ano de reabilitação, não tem como eu cuidar dela no Pilates. Eu preciso encaminhar ela para uma fisioterapia ortopédica, que não é o caso do Pilates. Lá ele vai ter outros recursos, como laser,
atividade física específica para aquilo, tem protocolos específicos para reabilitar aquela cirurgia que foi feita. E aí então, num segundo momento, vir para o Pilates e a gente conseguir trabalhar em conjunto, Pilates e quiropraxia. Você citou bem anteriormente que o Pilates ele é muito democrático, né? Ele pode ir para os baixos, para os altos, para os mais novos, para os mais velhos. Existe uma idade a partir da qual ele é recomendado e também é necessário fazer algumas adaptações dependendo de cada faixa etária? Sim, bastante. Aqui no estúdio a gente atende a partir dos 12 anos de idade, tá? Por políticas nossas. Mas Joseph, no livro dele, ele já falava que primeiro a gente tinha que educar as crianças. Então, assim, uma criança, por exemplo, de 5 anos, poderia fazer uma aula de Pilates. A grande questão ela vai entender o propósito do Pilates? Talvez não. Com 5 anos, talvez a criança tenha que fazer um esporte e não estar num estúdio trabalhando essa mobilidade de coluna. A não ser casos específicos, tá? Mas criança, por exemplo, ela pode sim, desde que ela esteja entendendo o propósito. Uma criança atleta, por exemplo, ela entende muito bem o quanto o corpo dela precisa de condicionamento. Se colocar ela para fazer um Pilates clássico, a performance dela no atletismo ou na modalidade que ela pratica vai melhorar muito. É importante que a pessoa passe por uma avaliação física antes, bem detalhada antes de iniciar as aulas de Pilates? É importante sim. E, por exemplo, aqui no estúdio a nossa política é a gente conversar bastante com o paciente ou aluno através do WhatsApp, naquele primeiro contato prévio ali, tá? E o paciente manda áudio pra gente, é uma conversa como se fosse uma consulta mesmo, tá? Mas assim, bem livre para ele se sentir à vontade de contar toda a história dele. E ali a gente identificar se realmente o Pilates é para ele, é para aquele momento, porque tem muita gente que não é. Ele está achando que o Pilates é bom porque ele viu, né, na internet, por exemplo, que faz muito bem para a coluna, mas talvez ele precise de um outro tratamento a princípio, e ali a gente orienta essa pessoa. Quando ela vem para o estúdio para uma primeira aula, a primeira aula a gente chama de aula teste aqui, tá? A gente já sabe as condições dessa pessoa e a gente já colocou ela numa dupla ou um grupo que tenham os mesmos objetivos que ela. E naquela primeira aula, a gente vai fazer toda essa avaliação e propor para ela uma conduta. Tá vendo esse exercício aqui? Você não consegue fazer isso por tal motivo. Com tantas aulas, você vai conseguir evoluir para isso. Ou se a gente manter a constância dessas aulas, isso aqui vai melhorar, que vai melhorar tal coisa na sua vida, por exemplo. É assim que a gente vai linkando e avaliando a pessoa. É numa primeira aula mesmo, no movimento já, e a gente vai avaliando ela. E eu sei que cada pessoa tem a sua particularidade, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem dor na lombar, ela pode fazer Pilates? É indicado para ela? É totalmente indicado, né? O Pilates, ele, hoje em dia, é um dos tratamentos mais eficazes e mais indicados para tratamento de coluna. Quando a gente pensa em custo-benefício. O que é custo-benefício, né? Quanto você vai gastar e o quanto aquilo vai dar de retorno para você, né? Existem tratamentos muito mais caros que talvez não sejam adequados para você. Porque a maioria das dores lombares, elas são inespecíficas. Ela é multifatorial e a gente não consegue falar, é isso que está te causando a dor. Por essa dificuldade, a gente também não consegue falar, é esse tratamento que vai melhorar a sua dor. O que a gente sabe hoje em dia, pela ciência, que é padrão ouro, que a atividade física diminui as dores lombares. Então, atividade física, você pode fazer uma caminhada na Avenida da Praia, você pode fazer uma academia, você pode fazer o Pilates, você pode fazer um esporte, por exemplo. O grande diferencial do Pilates é a presença que o professor vai ter com você. Então, é quase como se fosse um personal, né? Ele vai estar do seu lado, te orientando e melhorando as suas condições o tempo todo. Tem uma frequência mínima que o Pilates seja indicado? Depende. A gente tem planos, né, de 1, 2 ou 3 vezes na semana, tá? Uma vez a gente indica para quem já pratica alguma atividade física, tem aquela constância, né, de cuidado com o corpo e quer alguma coisa bem específica no Pilates. Por exemplo, ganhar flexibilidade. Então, uma vez só já é indicado. Agora, para quem só procura no Pilates a atividade física regular, de 2 a 3 vezes na semana, tá? E isso vai entrar na questão de custo-benefício. Foi feito um estudo muito legal para a gente poder identificar quantas vezes na semana é o ideal para melhorar as dores do corpo. E constataram que de 2 a 3 vezes na semana não tem diferença significativa. Então, assim, você fazer 2 ou 3 vezes vai melhorar do mesmo jeito.
Agora sim, vai do quanto você pode investir no Pilates para o seu corpo. Se puder 3, ótimo, é isso que você vai fazer 3 vezes na semana. Agora, se você está com uma dor e precisa desse cuidado e quer fazer uma vez só para melhorar essa dor, a ciência já mostrou que isso não vai ser eficaz. Entendeu? Então eu sempre falo para os alunos, você vai entrar aqui e se fizer um mês só, não vai adiantar nada, você vai gastar dinheiro à toa. Você tem que entrar com o propósito de fazer no mínimo 3 meses, 2 vezes por semana. Vem com esse objetivo, que aí sim a gente vai conseguir melhorar você. Hoje, a tecnologia, ela é uma aliada no Pilates clássico ou vocês quase não utilizam? Ela é uma aliada no sentido de conhecimento só, né? Mas dentro do estúdio mesmo, quase nunca utilizamos, porque ainda assim é muito mais sobre o que a gente está enxergando sobre o corpo, né? Tanto que os aparelhos que a gente usa no Pilates clássico, eles são os moldes originais do que o Joseph utilizava lá atrás, do que ele criou na patente dele, nos aparelhos originais. E tem um porquê de cada mola, tem um porquê da alça de couro sair mais de baixo para cima, para acessar melhor uma musculatura. Quando você faz o Pilates em aparelhos contemporâneos, eles mexem muito para tentar trazer um conforto para você. Os aparelhos clássicos, eles são mais apertadinhos, tá? São menores, para que a sua coluna ganhe mobilidade e você consiga acessar esse aparelho, tá? Você começa a fazer parte do aparelho. Os aparelhos mais contemporâneos, eles são largos, são confortáveis. Então, tudo que é muito confortável para você, você vai ficar largado. Você não vai se forçar, né, a se conectar no aparelho. E essa traz uma diferença. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, que têm essa vontade ou que estão considerando iniciar na prática de Pilates ou então ela combinada a quiropraxia também. Legal. Bom, a mensagem é que você procure um lugar que tenha muita presença do instrutor. Eu falo isso muito aqui para os nossos professores, para os nossos alunos. Eu acho que esse é um grande sucesso de um estúdio de Pilates, tá? O professor que realmente, quando está na aula, ele largou tudo e está presente com você, porque vai ser a única maneira de você poder se conectar com o aparelho, acessar. É muita informação numa aula de Pilates, tá? Principalmente para quem não trabalha com o movimento do corpo, se você é um advogado, um engenheiro, por exemplo, vai ser difícil entender algumas coisas, não faz parte do seu dia a dia e é preciso que o professor esteja ali. Mas a dica é essa, procurar um lugar que você tenha esse contato, independente se for clássico ou contemporâneo, tá, gente? Eu trabalhei com contemporâneo por muito tempo e eu percebi que não tem um melhor ou pior. Mas se o professor estiver com você junto, te mantendo, te levando a um lugar bom, uma conduta boa, você vai ter resultado positivo. Tá certo. Io, muito obrigada por atender a nossa equipe e por trazer um pouquinho, né, dessas informações, da importância do Pilates clássico, da importância também ele aliado à quiropraxia. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade de falar. Igual eu falei, esse é o meu mundo, é isso que eu vivo e eu gosto muito de utilizar isso como ferramenta para poder cuidar das pessoas. Muito obrigada. Obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira com muitas outras informações. Um grande abraço, a gente se encontra lá. E não se esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo no YouTube, no nosso canal. Você deve se inscrever lá, tá? Um grande abraço, até lá!